Bom dia, queridos, graça e paz em Cristo Jesus. Que alegria eu tenho em poder te receber aqui mais uma vez de Manhã de Paz, onde você já está acostumado a saber que todos os dias, às 6 horas da manhã, nós entramos para estar liberando uma palavra do céu para o teu coração. E você já sabe que eu me sinto sempre um privilegiado de ter a sua companhia aqui todos os dias. Eu sei que você já se acostumou a assistir os devocionais, né? Indo para a escola, para a faculdade, estudando, né? Na hora do intervalo, fazendo as atividades domésticas, trabalhando, coloca o fone de ouvido, aí ao mesmo tempo que você faz as suas atividades, você ouve a palavra. Isso é muito bom para o seu espírito, porque alimenta também a sua fé e o seu coração. E eu quero orar com você. Eu quero agradecer a Deus por esse dia, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos abençoado e eu quero abençoar a sua vida com uma palavra nesse dia e já quero antecipar que a palavra de hoje vai falar muito ao seu coração, vai edificar a sua fé e vai valer a pena você ficar até o final desse vídeo. Então vamos orar? Vamos agradecer, Pai. Obrigado pelo ar que respiramos, pelo fôlego e pela vida, pelo teu amor e tua bondade. Obrigado porque estamos aqui, porque a tua mão tem nos sustentado. Obrigado porque o Senhor tem sido um Deus bom. Obrigado porque o Senhor tem sido um Deus poderoso, um Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes. Nós te louvamos, porque não há outro Deus além de ti. Abençoa essa pessoa que parou para ver esse vídeo, fale o coração dela de uma forma única e poderosa. Abençoa os inscritos, membros, colaboradores, patrocinadores, intercessores desse canal e tantas pessoas que nos ajudam a divulgar a palavra na internet. Fica conosco, se faz presente durante toda a pregação dessa palavra, Senhor. No nome de Jesus eu oro, te pedindo, fica conosco. Visita esses pedidos de oração que estão aqui embaixo também. Entra com cura, salvação, libertação e poder. No nome de Jesus, amém. Glória a Deus, que bom ter você aqui mais uma vez no Manhã de Paz. E você que ama a palavra já sabe, né? Já chega dando like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder as notificações. Ah, e outra coisa, nós estamos numa grande meta. E qual é a nossa meta? Chegarmos a 700 mil inscritos. Olha que legal, o canal está crescendo e para nós batermos essa meta, você precisa se inscrever no canal. Então, eu sei que você já assiste todo dia, mas ainda não se inscreveu. Nos ajude a fazer com que essa mensagem alcance o maior número possível. Beleza? Vamos para a palavra do Senhor. Salmos de número 39. Anota esse salmo aí. Salmo de número 39. O salmo todo é tremendo. Disse comigo mesmo: guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Porém mordaça a minha boca. Enquanto estiver na minha presença o ímpio, emudeci em silêncio. Calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Abraseou-se no meu peito o coração, enquanto eu meditava até o fogo. Então disse eu com a própria língua: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deixe os meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida, é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, e em vão se inquieta. Amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, que eu espero. E eu, Senhor, que espero. Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Não me faça opróbrio do insensato. Emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isso. Tira de sobre mim o teu flagelo. Pelo golpe da tua mão estou consumido. Quando castigas o homem com repreensões, por causa da iniquidade, destrói nele como traça o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista de minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença. Peregrino como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o olhar, para que eu tome alento antes que eu passe e deixe de existir. Olha que salmo poderoso. Depois até você lê com mais tempo em casa,
porque esse salmo aqui, ele transmite uma baita reflexão. E é uma grande reflexão sobre a vida, tá? É uma reflexão sobre a vida. Primeiro, quando ele fala, ó, digo comigo mesmo, é engraçado, né? A expressão que há na minha Bíblia, disse comigo mesmo, ou seja, é o salmista dizendo, eu tô falando para minha alma, né? Essa não é a primeira vez que o salmista faz isso. Outros salmistas da Bíblia várias vezes cantaram para a própria alma, oraram pela sua própria alma, né? Aquele hino, digo a minha alma, espera em Deus, é um salmo, né? Pois ainda o louvarei eu. Esse é um salmo. E é o salmista falando para a própria alma, quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou, digo a minha alma, espera em Deus. Isso tudo é reflexão que um salmista encontrou, falando com a própria alma, orando com a própria alma, dizendo calma alma, quieta alma, espera alma, né? Então isso é algo que alguns salmistas faziam, e é o que o próprio salmo está falando. Eu estou falando comigo mesmo, eu estou falando com a minha própria alma, né? E o que ele está falando com a própria alma? Ele fala o seguinte: guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém uma mordaça na minha boca. Parece que é a gente falando no dia a dia, né? O que eu falei? Não era para ter dito isso. O que eu soltei? Não era para ter soltado isso. Falei besteira. Vou guardar minha língua, né? E ele falando de coisas que ele colheu pelo próprio fato de ter falado coisas que não agradou a Deus. E depois ele fala também o fato de ter ficado em silêncio no momento que deveria ter falado para o bem, né? E tantas coisas que colhe pelo fato da gente usar o tempo na hora errada. Às vezes a gente quer falar na hora que tem que ficar em silêncio, e às vezes fica em silêncio na hora que tem que falar. Então a gente precisa entender esse propósito. E ao mesmo tempo que ele vem refletindo sobre a vida, sobre coisas que falou e que poderia ter falado, e o silêncio, que é melhor, às vezes, em muitos momentos, do que falar coisas que não agregam, coisas que não edificam, ele começa a refletir sobre a vida e falar: tudo que tem na vida é vaidade. Tudo que tem passa. E às vezes a gente fica carregando na nossa vida tanta coisa que não presta, alimentando o nosso coração de coisas que não edificam, quando na verdade tudo acaba, tudo termina, tudo vai embora, se passa da vida. A vida é passageira, é rápida. Ele chega também essa reflexão sobre a vida, né? Que a vida, ela passa rápido, e ele pede a Deus: Senhor, me ensina a contar os meus dias, porque eu estou vendo que o final está próximo, tudo passa muito rápido, né? Então qual é o propósito, qual é o sentido de tudo isso, né? E um dos propósitos que os salmistas descobriram sobre a vida é andar com o Senhor, é ter Deus no início, no meio e no fim, porque no final de tudo, se você estiver firme com Deus, a morte, ela não vai ser o término da vida. A morte vai ser o início para uma eternidade, né? Para nós que somos cristãos, a morte não é um desespero, a morte não é um fim. A morte é um começo de um novo ciclo, né? Por isso que nós devemos andar com Cristo sempre firme, em todos os momentos da vida, porque Ele vai nos ajudar a caminharmos, a lutarmos. E é interessante que ele usa uma reflexão aqui que eu já repeti algumas vezes, esse versículo aqui, quando ele fala assim: por mais firme que o homem seja, é pura vaidade. Né? Por mais firme, por mais saúde que ele tenha, por mais que ele faça de tudo para se cuidar, né? Faça de tudo, usa todo medicamento, cuide do corpo, faça atividade física e tal, e no final de tudo ele não vence a morte. A morte vem e leva. Por isso que o único que venceu a morte é Jesus. A nossa fé tem que ser colocada somente nele, depositada somente nele. Ele que pode nos dar eternidade, porque o resto é resto, e tudo que tem nessa terra vai ficar. E às vezes você está aí guardando rancor, mágoa, tristeza, um monte de coisa que só está destruindo você, quando na verdade tudo isso vai ficar por aí. E o interessante é você colocar sua vida no Senhor, para que dessa vida você parta com Cristo. Pai, obrigado pela tua palavra, que traz uma grande reflexão, onde o salmista descobriu a importância de estar contigo, a importância de entender o tempo sobre todas as coisas, a importância de caminhar contigo debaixo do propósito. Fica conosco, nos abençoa em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Que bom
ter você aqui até o final desse vídeo recebeu essa palavra, concorda que tem mais pessoas que precisam ouvir a voz de Deus, então compartilha essa mensagem com alguém que você ama. Se você quiser se tornar membro do canal, aqui embaixo em azul tem um botão chamado Seja Membro, clica nele e você vai se tornar um intercessor do meu ministério. Se você quiser ofertar na minha vida, aqui do lado tem o nosso QR Code, aqui em cima tem o nosso número Pix, qualquer uma dessas formas você pode semear e fazer aquilo que Deus tem colocado sobre o teu coração. E nós temos uma meta de chegarmos a 700 mil inscritos. Nos ajude a bater essa meta e compartilhar a palavra do Senhor. E fica com essa palavra no teu coração. Às vezes, a gente precisa orar a Deus para entender qual é o tempo que nós estamos vivendo. É tempo de falar ou tempo de calar? Porque às vezes a gente pode falar coisa que não agrega. Às vezes a gente pode ficar quieto no momento que tem que falar. Então tem tempo para tudo. Eclesiastes 3 fala, há tempo de abraçar e há tempo de afastar. Tem tempo para tudo. Tem tempo que é tempo de silêncio. E tem tempo que é tempo de falar. E no final da vida, não adianta ficar guardando rancor, tristeza, tanta coisa, que a vida vai acabar. E a única certeza que nós temos é que a morte um dia vem. E quando a morte chegar, a gente tem que estar preparado para se encontrar com Jesus. Por isso, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Confesse Jesus como o Senhor da sua vida. Porque a morte, para nós que cremos em Jesus, é só um ciclo, onde não termina a vida aqui, mas começa uma nova eternidade com Jesus. Deus te abençoe. Até amanhã.